Paz do Senhor a todos. Eu não sei você, mas eu estou mergulhada nas águas do Espírito já. O Senhor está conosco, amém? O Senhor habita no meio dos louvores do seu povo, diz a palavra de Deus. E o Senhor está aqui conosco, nos levantando nessa manhã, como foi dito, nos dando forças para enfrentar os desertos da vida, nos dando forças para enfrentar tudo aquilo que nós precisamos enfrentar. Deus é fiel, Deus é bom. Amém? Ele não dá nada além daquilo que a gente possa suportar. Glória a Deus por essa sua palavra, glória a Deus pela sua presença nesse lugar. Que Deus esteja inundando o teu coração aí na tua casa. E que você possa desfrutar desse amor, como foi falado aqui no louvor. Desfrute do amor de Deus, desfrute da presença do Senhor na sua vida, na sua casa. Amém? Bom, nós estamos esse mês de abril. O tema é forças para avançar. É um tema bem pertinente para os dias que nós estamos vivendo. E o tema que eu quero falar nessa manhã é forças para avançar através da palavra de Deus. Porque eu creio que a palavra de Deus é que vai nos direcionar, a palavra de Deus é que nos orienta, que nos leva a lugares jamais imagináveis por nós. E aí eu estava, há uns dias atrás, algumas semanas atrás, eu estava orando à noite e colocando muitas coisas, muitos questionamentos que estão no meu coração, muitas coisas. Estamos vivendo já faz quase um ano e pouco, mais ou menos. Estamos vivendo muitas coisas que têm nos abalado o nosso coração. Quando eu falo nós, eu estou falando de mim, da minha família, da vida do pastor. E muitas coisas têm acontecido, e muitas coisas a gente não entende. E eu estava, então, diante do Senhor, né, irmãos? Porque quando a gente tem questionamentos, a gente tem que ir na fonte, não é verdade? Naquele que é o Criador de todas as coisas, naquele que nos conhece, naquele que nos criou, naquele que sabe exatamente o que a gente está sentindo, porque a sua palavra diz que Ele sonda os nossos corações. E até a palavra que ainda nem chegou na minha boca, Ele já conhece. Então é diante dEle que nós temos que ir. E aí foi isso que eu fiz. E eu comecei a questionar o Senhor e comecei a falar, Senhor, por quê? Senhor, o que está acontecendo? Senhor, quantas coisas eu tenho me sentido infrutífera, eu tenho me sentido incapaz. Irmãos, a gente tem que ser transparente, viu? Porque pastora não é o super-homem ou a Mulher Maravilha, não. Nós temos fraquezas. Amém? Nós temos fraquezas. Né? Bom, se bem que o super-homem e a Mulher Maravilha também tem, né? É só colocar uma criptonita perto do super-homem, acabou a força dele, né? Então, nós precisamos ser transparentes, porque nós somos servos do Senhor, mas nós somos seres humanos. E nós sentimos, nós nos abalamos, nós nos entristecemos também. E foi diante disso que eu fui falar com o Senhor e perguntar muitas coisas, Senhor, por quê? O que está acontecendo? E aí eu orei, chorei e fui dormir. Mas Deus é tão bom. Quantos creem que Deus fala? Amém? Deus fala. E Deus me acordou de madrugada, naquela mesma madrugada. Deus me acordou naquele dia, me trazendo um texto, falando comigo assim, no meu ouvidinho assim, Ele falando comigo. O exemplo de Pedro, o que ele fez na vida de Pedro, que Pedro havia trabalhado a noite inteira,
que Pedro estava entristecido, mas que Deus, que o Senhor fez algo milagroso naquele dia. Que talvez Pedro estava se sentindo como eu, infrutífera, incapaz, cansado, frustrado, decepcionado. Mas o Senhor diz: volta lá, vai, vai. E é esse texto que eu quero ler com você nessa manhã. Esse texto está lá em Lucas, no capítulo 5. E agora eu vou transformar tudo aquilo que Deus falou comigo numa pregação nessa manhã. Quero explanar um pouquinho o que Deus falou comigo. Lucas 5, do capítulo 1 ao 11. Diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, ou do mar da Galileia, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, que é Pedro, irmãos, chamado Pedro, e pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se, e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles, então, arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Aleluia. Aqui nós vemos que Jesus estava ensinando o povo, Jesus estava ensinando uma multidão o seguia. E Jesus, então, ele entra num dos barcos, ele quer ficar um pouco afastado da multidão para que todo mundo possa ouvi-lo. E ele entra no barco, e esse barco era de Simão Pedro. Eu estou dizendo isso porque logo adiante Jesus vai falar para ele que ele é Simão Pedro, então por isso que eu vou estar falando Pedro aqui muitas vezes, tá? Jesus então entra no barco de Pedro, né, de Simão Pedro. E quando ele termina, e quando ele se dirige a Simão Pedro, ele diz e ele anima a Pedro a pescar de novo. Quando ele termina todo o seu ensino, ele vai sair do barco e ele anima Pedro: vá pescar de novo. E ele responde, como você vê aí no versículo 5, ele responde: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. E quando a gente observa essa resposta de Pedro, a gente observa que a frustração nas palavras dele. A gente percebe a decepção, a gente percebe o cansaço. Mestre, a noite inteira nós pescamos, a noite inteira nós jogamos as redes. E não é fácil, para quem já foi pescar sabe, né? Não é uma redinha desse tamanho, é uma rede imensa.
E eles lançavam a rede, voltavam e não pegavam nada, e de novo, e isso a noite inteira. E a palavra diz que eles voltaram, e quando eles voltaram, eles lavaram as redes. É outro trabalho, deixaram tudo limpo. Lavaram as redes. Depois eles foram para onde Jesus estava ministrando. Ele estava cansado, ele estava exausto e frustrado de tanto trabalhar e nada conseguir. Mas, às vezes, nós estamos assim também, porque a frustração, a decepção, faz a gente se fechar em si mesmo. A frustração, às vezes, faz a gente descontar nas pessoas, sim ou não? Às vezes a gente está frustrado e a gente desconta nas pessoas, porque a gente precisa procurar um culpado, a gente precisa justificar alguma coisa. Mas aqui nós vemos que, mesmo frustrado, Pedro nos ensina algo importantíssimo. Pedro nos ensina a abençoar aqueles que necessitam de nós. Pedro ajuda aquelas pessoas. Porque a gente abençoar, a gente ajudar as pessoas, nos ajuda a vencer as frustrações da vida. Sabia disso? E a gente vê que, além de emprestar, porque Jesus falou, Pedro, eu quero o seu barco emprestado, porque eu quero subir nele, porque eu quero falar. Você vai servir ali para mim de plataforma, vai servir para mim de púlpito, que eu vou ministrar, que eu vou falar, que eu vou ensinar as pessoas. E aí nós vemos que, além de emprestar o barco, ele também tirou do lugar, né? Porque a palavra diz que ele foi lá e tirou do lugar e levou, porque Jesus falou para ele afastar um pouquinho da praia, ele queria ficar um pouquinho mais longe, para todo mundo poder ouvir o que ele estava falando. Então Pedro foi lá, emprestou o barco e teve que manobrar o barco para colocar onde Jesus queria, para que ele pudesse ensinar as pessoas. Aquelas pessoas precisavam ouvir de Jesus. Aquelas pessoas precisavam ouvir a palavra de Jesus. E Pedro foi um instrumento para que Jesus falasse àquelas pessoas, para que Jesus ensinasse. Ele foi um facilitador. Amém? Nós precisamos ser facilitadores no reino. Tem pessoas que são pedra de tropeço, irmãos. E a palavra diz, ai daqueles que fizer um dos meus pequeninos tropeçar. Melhor que amarrasse uma pedra no pescoço e se jogasse no mar. Ai, que triste isso. Que terrível essa palavra. Então nós fomos chamados para ser facilitadores. Para ser aquele que abençoa, para aquele que ajuda. Mesmo frustrado, cansado, ele ouve a voz de Deus. Como a gente viu aqui no versículo 5, ele ouviu a voz de Deus. E mesmo que ele não quisesse, mesmo que aquilo já, meu Deus, de novo, pescar de novo, Jesus amado, eu não acredito que eu vou ter que voltar lá, e eu vou ter que pescar tudo de novo, e eu vou ter que, quem é esse homem, meu Deus? Quem é esse homem? Será que ele não entende que pescar à noite é melhor do que pescar de dia? Será que ele não consegue entender como é cansativo esse trabalho? Talvez passou milhões de coisas na cabeça de Pedro, como passaria na nossa. Mas ele foi confiante na palavra de Jesus e ele voltou a pescar. A palavra de Jesus teve mais força do que a experiência que ele teve frustrante da noite toda. Entende? Isso também, queridos, acontece conosco. Quando estamos frustrados, damos lugar a muitas vozes, nós começamos a ouvir vozes, muitas vozes que falam a nossa cabeça, que falam a nossa mente, vozes negativas, que falam coisas terríveis. Mas nós precisamos ouvir a voz de Jesus, nos direcionando ao lugar certo. Onde está a resposta? Aonde está a provisão? Aonde está a verdade? Quando Jesus falou comigo de madrugada, e eu fiquei pensando exatamente nisso. Olha, Deus falou comigo no momento em que eu não estava ouvindo outras vozes.
Eu estava dormindo e ele me acordou. Eu quero falar com você. Acorda, eu quero falar com você. Momentos esses especiais, momentos esses em que era eu e ele, só eu e ele, mais ninguém. Não tinha perigo de ouvir outras vozes. O Senhor queria falar. E assim ele disse com Pedro. E eu te digo nessa manhã, ouça a voz de Deus. Amém? Aí nós vemos o resultado disso tudo. O versículo 6 e 7 diz assim: quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. A gente vê aqui que a pesca foi tão abundante, que as redes começaram a se rasgar de tanto peixe que tinha naquele lugar. E aí o que Pedro faz? Pede ajuda dos seus companheiros. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Porque os companheiros dele estavam no outro barco. E ele chama, ele pede ajuda, vem me ajudar. Porque as redes estão rasgando e o barco pode afundar. Era muito peixe. E aí ele chama os seus companheiros, ajudem. E os companheiros então foram ajudar. O que eu aprendo com essa lição? Que ninguém é completo sozinho. Que ninguém faz nada sozinho. Que devemos ajudar uns aos outros, em busca de um objetivo comum. E que objetivo comum é esse? A missão que Deus nos deu. Deus nos deu uma missão. E nós precisamos de ajuda. Nós precisamos uns dos outros. Ninguém faz nada sozinho, ninguém vence sozinho. Jesus aqui, ele está escolhendo os seus primeiros discípulos. Não sei na sua Bíblia, mas aí, aí em cima, no capítulo 5, está escrito aqui, Jesus chama os primeiros discípulos. Aqui é o comecinho, onde ele está chamando os primeiros discípulos. Onde ele está escolhendo a sua equipe apostólica. Onde ele está escolhendo a sua equipe ministerial. Ele está chamando a sua equipe ministerial. Ele precisou de 12 homens. Talvez você fale assim, Jesus é Jesus, era o cara, podia fazer tudo sozinho. Mas até ele precisou de 12 homens. Jesus precisou montar uma equipe. Jesus precisou de pessoas comprometidas. Jesus precisou de pessoas que realmente estivessem ali de braços dados com ele, para fazer a obra, para cumprir a missão, para cumprir o chamado. Ele precisou de 12 homens, mas não foi só 12 homens. Ele também precisou de muitas mulheres, sim ou não? As mulheres que contribuíam para o ministério de Jesus, as mulheres que oravam pelo ministério de Jesus, as mulheres que ajudavam. Jesus precisou de pessoas que realmente estivessem comprometidas. Então nós precisamos uns dos outros. A minha missão, querido, é a sua missão e vice-versa. A gente não consegue fazer nada sozinho, não. Outro ponto. Vá para onde as águas são mais profundas e lancem as redes. Verso 4, volta no 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais profundas e a todos lancem as redes. Vá para onde as águas são mais profundas. A mensagem do Evangelho de Jesus, ela nos motiva a nunca desistir. Nunca. E sempre tentarmos novamente. Amém? Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que avançam.
Porque a palavra diz assim: eu não sou daquele que retrocede e é destruído, mas eu sou daquele que avança. Então, quem retrocede acaba sendo destruído. E nós precisamos avançar. Porque Ele está conosco, Ele nos orienta, Ele nos ilumina, Ele nos guia. O Espírito Santo é a segurança para nunca perdermos a esperança. Ele está conosco. Ainda que nós trabalhemos a noite inteira, querido. Ainda que a gente não consiga pescar nada. E foi isso que o Senhor falou comigo. Ainda que você não consiga pescar nada. Que você tem trabalhado. Que você tem lançado a rede e você não tem conseguido. Mesmo assim, mesmo que você já esteja cansado de pedir, mesmo que você já esteja cansado de suplicar, mesmo que você já esteja cansado de esperar algo, coloca atenção à minha palavra. Coloca atenção à minha palavra. Porque devemos prosseguir lançando as redes. E aí eu quero ler que é o versículo tema do mês, que está em Filipenses 3, 13 e 14. Que diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. O Senhor está me dizendo aqui através do apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante, eu vou seguir para o alvo. Então, o Senhor começou a falar: esquece, para de olhar para trás. Para de olhar para a noite infrutífera, para de olhar para a noite frustrante, para a noite decepcionante. Para de olhar para essas coisas, para com isso, começa a olhar para frente, começa a avançar para o alvo, começa a prosseguir em busca daquilo que eu tenho para você, porque o que passou, passou, acabou. Daqui para diante, eu tenho algo novo. Daqui por diante, eu tenho um chamado. Daqui por diante, eu tenho fruto. Daqui por diante, eu tenho vitória. Daqui por diante, eu tenho algo extraordinário. Porque eu sou Deus. Eu sou todo-poderoso. E eu posso mudar todas as coisas. Eu posso mudar todas as circunstâncias. E o Senhor nos surpreende. E essa palavra é a mesma que nos anima hoje a avançar na nossa vida, na nossa pescaria, na nossa luta diária de uma vida plena. Isso é para nós hoje, queridos. Avançar para as águas profundas, sabe o que significa isso? Para nós, avançar para águas profundas significa buscar mais conhecimento de Deus. Buscar mais a Deus, buscar mais intimidade com Deus, buscar mais os ensinamentos de Deus, buscar mais os decretos de Deus, buscar mais a vontade de Deus. É isso que o Senhor está dizendo: vá para águas profundas. Deus, se Jesus naquele momento tira Pedro, você lançou as águas aqui, mas eu quero te levar para muito mais profundo, para muito mais longe. Eu tenho algo extraordinário para você. Você vai diante da minha palavra, você vai sobre a minha palavra. E você vai ver o que eu vou fazer. Querido, quanto mais nós mergulhamos nas Escrituras, quanto mais mergulhamos em Deus, mais nós iremos encontrar as respostas. Mais nós iremos encontrar as respostas para os nossos questionamentos.
para as nossas angústias, para as nossas aflições. Sabe, antes dessa experiência, Pedro chamava Jesus de mestre. Porque você ouviu aqui, você leu, ele, mestre, nós já nos esforçamos a noite inteira. Ele chama Jesus de mestre. Ele conhecia um Jesus que podia fazer coisas extraordinárias. Ele conhecia um Jesus que ensinava. Ele conhecia um Jesus que expulsava demônios em Cafarnaum, porque se você ler um pouquinho antes, o capítulo 4, você vai ver que ele estava ali, Jesus expulsando demônios lá em Cafarnaum. Pedro lá estava ali com ele. Ele presenciou tudo isso. Ele viu essas maravilhas. Pedro teve a experiência de Jesus ir na casa da sogra dele e curar a sogra dele. Um pouquinho antes desse texto, você vai ver que Jesus cura a sogra de Pedro. Então ele olha para Jesus como mestre, ele conhece Jesus. Ele conhece. Ele sabe que Jesus é um mestre. Ele sabe que Jesus é um profeta. Ele sabe que Jesus veio para ensinar, veio para fazer coisas maravilhosas. Mas diante dessa pesca milagrosa, diante dessa experiência sobrenatural, ele descobre que Jesus é muito mais do que o mestre. Ele descobre que Jesus é muito mais do que um profeta. Olha o que ele diz no versículo 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Aleluia! Ele volta agora e se prostra diante dele e diz: afasta-te de mim, Senhor. Senhor é um nome exclusivo para Deus. Ele entende que Jesus é Deus. Ele entende que Jesus é o Senhor. E Senhor significa dono. Ele já não olha mais Jesus como somente um mestre. Ele não olha mais Jesus somente como um profeta. Ele olha Jesus como seu Senhor. Como Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas. E aí mesmo no versículo 8, ele diz: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Quando ele diz Senhor, sabe o que Pedro está fazendo aqui? Está descobrindo a verdadeira identidade de Jesus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é o próprio Deus e ele se prostra diante do Senhor. A admiração atraiu Pedro a Jesus, mas a consciência do seu estado de pecador afasta. Que coisa, né? Que coisa, é um mistério. Isso é um mistério de Deus nas nossas vidas. E por que isso acontece, querido? Porque a santidade do Senhor nos constrange. Como foi falado aqui no louvor, esse amor do Senhor nos constrange, a santidade do Senhor nos constrange, a presença do Senhor, ela nos constrange. Nós somos atraídos por Ele, nós somos atraídos por Ele, por essa admiração que nós temos, mas quando nós chegamos nesse nível de realmente estar na presença do Senhor, de realmente ter essa experiência com a santidade do Senhor, isso nos constrange, isso mostra quem realmente somos. E por isso que naquele momento Pedro disse: afasta, Senhor, afasta. Porque quando ele olha a santidade do Senhor, ele começa a ver o estado dele de pecador, de homem impuro. Pecadores, a
presença de Deus, a santidade de Deus mostra quem realmente nós somos. Pecadores que carecemos da glória de Deus, da misericórdia de Deus, do perdão de Deus. Exemplo de Isaías, quando ele chega e vê a glória de Deus, quando a glória de Deus resplandece naquele lugar, ele diz: ai de mim, que sou um homem pecador e que habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías achou que ia morrer, porque ele experimentou a glória de Deus, e naquele momento ele diz: ai de mim, porque eu vou morrer diante dessa santidade, diante dessa presença. Esse reconhecimento que nós devemos ter, queridos, porque esse reconhecimento nos leva ao arrependimento. E esse arrependimento nos leva ao perdão de Deus nas nossas vidas. Amém? Verso 10. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Jesus disse a Pedro: não tenha medo. Quando ele fala a Jesus: se afaste de mim, Senhor. Jesus olha para ele e diz: não tenha medo. Não tenha medo. Jesus estava transformando a vida de Pedro naquele momento. Jesus estava começando um processo do trabalhar na vida de Pedro, no caráter de Pedro naquele momento. E ele diz: você será pescador de homens. Aqui está o chamado de Pedro. Aqui foi o chamado de Pedro. E aí, versículo 11, diz: eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Então, eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Isso Pedro, isso Tiago, isso João. Pedro, Tiago e João no barquinho, lembra? Pedro, Tiago e João no barquinho. Vocês cantavam essas músicas? No mar da Galileia, jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Mas Jesus veio, andando, falando, mudando as circunstâncias. E eles vieram com as suas redes cheias de peixes. Querido, Deus tem coisas novas para nós. Foi isso que o Senhor falou claramente comigo. Para de ouvir outras vozes. Para de ouvir as vozes do seu coração. Porque a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso. E muitas vezes o nosso coração começa a nos condenar, começa a falar coisas para nós terríveis, e nós começamos a acreditar. Mas o Senhor diz que eu tenho que acreditar na sua palavra. Eu tenho que mergulhar fundo na sua palavra. Porque a palavra do Senhor é a verdade. A palavra do Senhor é aquela que direciona, que orienta, que levanta, que muda, que transforma, que penetra o nosso coração. É mais eficaz que uma espada de 2 gumes. Querido, é isso que nós precisamos. Se eu quero avançar, se eu quero essa força ela vem da palavra de Deus. Quando Jesus foi levado lá ao deserto, que ele foi tentado pelo inimigo, o inimigo tentou ele em várias áreas, mas Jesus conta a história que Jesus estava 40 dias e 40 noites sem comer, ele estava jejuando. E o inimigo vem aonde? Na nossa necessidade. Naquilo que está nos machucando, naquilo que está faltando, naquilo que realmente nós precisamos. E lá em Mateus 4:4,
O inimigo diz, você está com fome? Pede a Deus aí, ora aí, pega essas pedras aí, transforma em pão e come. E Jesus responde, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, quando Deus fala, as coisas começam a acontecer. Quando Deus fala, algo novo vai acontecer. Algo vai ser transformado. Algo vai vir superabundante na sua vida. Porque Deus é um Deus de promessas. Deus é um Deus de milagres. Amém? Então, a força que nós precisamos para avançar está na palavra de Deus. Querido, Deus não veio falar para mim algo extraordinário, assim, algo que eu não conheço. Deus veio e falou para mim assim, olha aqui, meu servo Pedro, olha o que eu fiz na vida dele. Olha que ele estava como você está. E eu disse para ele, o caminho, vá para águas profundas, vá para outro lugar, vá para uma outra direção, aonde eu estou te indicando. E você vai ver o que eu vou fazer. Pedro cansado, frustrado, decepcionado. Mas ele disse, Senhor, a gente já se esforçou demais, a gente já se cansou demais. Mas, como é o Senhor que está falando, mas em base à tua palavra, eu vou obedecer. E ele foi. E ele viu o que Deus fez na vida dele. Que a pesca foi mais abundante do que aquilo que ele poderia pescar a noite inteira, sim ou não? Muito mais. Muito mais, porque quando Deus faz para arrebentar mesmo. Para nos mostrar que é Ele. Para nos mostrar que é o poder dEle. Então que hoje, se você talvez está como eu estava, se você está abatido, se você está decepcionado, se você está frustrado por tantas coisas, por tantas notícias talvez, por tantas perdas, por tantas dificuldades, por tantas angústias, por tantas tristezas. Eu não sei o que você está passando, eu não sei quais são os seus questionamentos. Mas eu quero dizer para você que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus que falou com Pedro naquele dia, o mesmo Jesus que estava ali com Pedro, foi o mesmo Jesus que visitou o meu quarto e falou comigo. É o mesmo Jesus que está aqui hoje, está aí hoje na sua casa, falando com você. Que a força que você precisa está nele. Que nós não podemos ficar paralisados, não permita que essas vozes, não permita que essas frustrações te paralisem, porque nós não fomos chamados para ficar parados, nós não fomos chamar. Eu sei que muitas vezes, queridos, a nossa vontade diante de um problema, diante de uma circunstância é parar, é dizer, chega, eu cansei, eu vou cruzar meus braços, eu vou viver minha vida. Eu sei que muitas vezes é assim que nós pensamos, mas o Senhor não nos chamou para ficar paralisados. O Senhor não nos chamou para voltar atrás e para retroceder. O Senhor nos chamou para avançar. Avançar. E hoje o Senhor está te dando a força que você necessita para avançar.
Não esteja sozinho. Como nós vimos aqui na vida de Pedro. Ele precisou de ajuda. E nós muitas vezes precisamos de ajuda. Não importa a função que você tenha, não importa o cargo que você tenha, não importa o que você exerce, quem você é, não importa. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de ajuda. Ninguém faz nada sozinho. Obra de Deus nós fazemos com relacionamentos. Nós precisamos uns dos outros. Na nossa vida de relacionamento nós precisamos de uns dos outros. Na nossa vida sentimental nós precisamos de uns dos outros. Na nossa vida espiritual nós precisamos de uns dos outros. Precisamos daquele que nos pega muitas vezes quando estamos caídos e nos levanta pela mão. Precisamos de pessoas que orem por nós. Precisamos de pessoas que levam a cruz junto conosco. Até Jesus precisou de alguém para carregar a cruz. Até Jesus precisou de alguém que estava ali disposto a carregar a cruz junto com ele. Nós precisamos uns dos outros, querido. E para avançar, nós não podemos ir no raso. O barco lá no raso, se eles jogassem a rede ali, eles não iam pegar nada. Talvez uns peixinhos que ia sair até pelo buraco da rede. Eu não sei quantos de vocês já fizeram mergulho. Mas quem está ali na beira consegue ver até uns peixinhos às vezes, porque eu sei que eu já fui em algumas praias e eu fui na beiradinha e tinha alguns peixinhos pequenos ali, que às vezes fica nadando em volta das pernas da gente. Mas para você ver a beleza que existe no fundo do mar, você precisa ir e mergulhar lá no fundo. Sim ou não? Lá no fundo. Você tem que ir bem longe, ir lá e mergulhar. E aí você vai ver, como muitas vezes a gente vê na televisão, aquela tela toda colorida, aqueles peixes todos coloridos, aquelas criaturas que a gente nem sabe o que são, a gente nem conhece, mas existem coisas maravilhosas embaixo do mar, sim ou não? Lá nas profundezas existem coisas maravilhosas. Quando aqueles mergulhadores descem com aquelas câmeras e filmando tudo, aquilo é extraordinário, aquilo é maravilhoso. E só quem consegue ver é quem vai lá e mergulha. Porque se eu ficar no raso, eu não vou ver isso nunca. E é isso que o Senhor está te convidando nessa manhã. Você quer ver coisas maravilhosas? Você quer ver coisas que você nunca viu? Você quer conhecer coisas que você nunca conheceu? Você quer? Então sai do raso. Sai do raso e mergulha mais fundo. Vai no mais profundo, vai no mais profundo, vai no mais profundo do meu conhecimento, vai no mais profundo do meu ensinamento, vai no mais profundo da minha intimidade, vai no mais profundo, porque eu quero te mostrar coisas que você ainda não conhece. Aleluia. É isso que precisamos, querido. Porque quando temos essa intimidade com o Senhor, o Senhor fala conosco de uma forma tão especial. O Senhor fala conosco de uma maneira tão especial. Eu não posso conhecer ao Senhor de ouvir falar. Eu não posso conhecer Ele de ouvir falar. Eu não posso conhecer Ele de apenas ser um mestre, de apenas ser um profeta. Eu tenho que conhecer Ele de com Ele andar. Eu tenho que conhecer Ele como o Senhor da minha vida.
o meu dono, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que sabe para onde eu vou, que sabe o que eu tenho que fazer e como fazer. E o Senhor quer te levar nessa manhã a esse lugar. Feche os teus olhos. Enquanto o ministério de louvor sobe, nós vamos orar nesse momento. Eu quero orar por você. Coloca a tua mão no teu coração nessa manhã. Oh, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Rei dos reis, Rei dos reis. Nós desejamos, Senhor, a tua presença. Nós desejamos, Senhor. Pai, olha nessa manhã. Olha nessa manhã para os teus filhos, Senhor. Que talvez estejam, Senhor, decepcionados. Que talvez estejam frustrados. Que talvez estejam entristecidos, angustiados por tantos percalços da vida, por tantas situações, Senhor, que estamos vivendo, Senhor. Mas, Pai, assim como o Senhor conversou com Pedro, assim como o Senhor orientou Pedro, assim como o Senhor trouxe uma palavra para Pedro, assim como o Senhor falou comigo, Senhor, assim, Senhor, o Senhor fale com os seus filhos, Senhor, nessa manhã, que o teu Espírito Santo, Senhor, traga o convencimento, Senhor, nessa manhã, sobre o coração deles, Pai. Que realmente, Senhor, eles ouçam a tua voz e obedeçam, Senhor. Que eles possam voltar, Senhor. Não, Senhor, voltar ao mesmo lugar. Não, Senhor, voltar ao lugar infrutífero, Senhor. Mas ir ao lugar que o Senhor está ordenando, Pai. A direção correta, Senhor. Aonde há peixe, Senhor. Aonde há o milagre. Aonde há provisão, Senhor. Deus, em nome de Jesus. Ajuda os teus filhos, Senhor. Traga o convencimento aos seus corações essa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que mesmo frustrados, mesmo decepcionados, ainda tenhamos força para ajudar, ainda tenhamos força, Senhor, para abençoar as vidas que têm necessidade. Assim como Pedro fez, Senhor. Que emprestou o seu barco, que manobrou o seu barco para que Jesus pudesse, Senhor, levar a palavra de salvação. Assim nós possamos ser, Senhor, facilitadores, Senhor, do teu reino. Que não sejamos pedra de tropeço, Senhor, mas que sejamos facilitadores para que vidas sejam abençoadas, para que vidas ouçam a tua palavra, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que o Senhor venha nos fazer, Senhor, equipes. Aqui como igreja, eu oro, Senhor, para que o Senhor levante uma equipe, Senhor, assim como o Senhor levantou ali com Pedro, assim como o Senhor levantou, Senhor, com Tiago, com João, assim como o Senhor estava levantando uma equipe, Senhor, que mesmo cheia de defeitos, mesmo cheia, Senhor, de pecados, mesmo cheia, Senhor, de coisas que o Senhor teve que transformar ao decorrer do tempo, mas o Senhor chamou esses homens iletrados, Senhor, homens pecadores, porque é o seu poder que em nós opera que faz a diferença, Pai. Levanta uma equipe nesse lugar, levanta uma equipe na tua igreja, levanta uma equipe, Senhor, assim como o Senhor levantou os 12, Senhor, levanta, Senhor, em nome de Jesus, porque precisamos uns dos outros, Senhor. E assim os teus filhos que estão ouvindo, que eles possam também sempre ter alguém disposto a ouvir, sempre ter alguém disposto a ajudar e também ser essas pessoas.
Que nós não venhamos ser egoístas, mas que nós venhamos a abençoar vidas, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, Senhor. O Senhor nos chamou para levar vista aos cegos. Senhor, para quebrar prisões, quebrar grilhões de pessoas que estão presas, cativas, Senhor. O Senhor nos chamou a expulsar demônios. O Senhor nos chamou a orar por cura. O Senhor nos chamou, Senhor, a ministrar salvação, Senhor. A libertação na vida de muitas pessoas, Pai. Que o Senhor nos use, Senhor, poderosamente. E que por fim, nós não venhamos nunca retroceder, mas que nós venhamos avançar, mesmo cansados, mesmo exaustos, nós, Senhor, tomamos a Tua palavra hoje, e nós iremos avançar, para onde o Senhor nos levar, para onde o Senhor nos chamar. Nós estamos dispostos, nós estamos disponíveis, as nossas redes já estão lavadas, já estamos prontos, Senhor, para fazer a Tua vontade, Deus, em nome de Jesus. Leva-nos mais fundo, leva-nos, Senhor, às águas profundas. Nós não queremos estar no raso, Senhor, estar no raso, porque no raso, Senhor, nós não te encontramos, mas nós te encontramos, Senhor amado, nos lugares profundos, Senhor. É ali que o Senhor mostra o Teu segredo àqueles que o temem. É ali o que o Senhor mostra, Senhor, a Tua santidade. É ali o que o Senhor mostra, Senhor, coisas maravilhosas, Senhor, que a gente ainda não viveu, Pai. Leva-nos, Senhor. Leva-nos ao lugar secreto. Leva-nos, Senhor, ao Teu encontro. Leva-nos, Senhor, a ser transformados. Leva-nos, Senhor, a mudar, Senhor, o nosso caráter, a mudar o nosso pensamento, a mudar, Senhor amado, o nosso viver, e viver, Senhor, conforme a Tua vontade. Leva-nos ao profundo encontro contigo, Deus. Deus, tira, Senhor, o abatimento dos corações agora. Tira a religiosidade dos corações agora. Tira a incredulidade dos corações agora. E leva-nos, Senhor, ao encontro contigo. Leva-nos, Senhor, a te conhecer verdadeiramente, Deus. Não somente como mestre, não somente como pastor, como profeta, mas como Senhor nas nossas vidas. Como Deus Todo-Poderoso. Leva-nos, Deus. Leva-nos, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Que essa voz possa ecoar no Teu ser hoje. Que essa voz possa falar contigo. O Senhor é um Deus peculiar e Ele vai falar de acordo com a tua necessidade. Abra o teu coração e deixa o Senhor falar com você. Não só hoje, mas todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. O seu dia, a sua semana. Aleluia. Eu queria nesse momento orar por todos aqueles que têm sido fiéis com o Senhor. Eu quero agradecer, irmãos, todos aqueles que têm sido fiéis, porque mesmo que as portas não estejam abertas, nós estamos online, mas vocês têm sido fiéis ao Senhor, né? E eu quero orar nesse momento abençoando a tua vida. Amém? Senhor, eu clamo nesse momento a todos os teus filhos, Senhor, que mesmo nesse momento difícil que estamos vivendo, não deixaram, Senhor, de ser fiéis contigo. Fiéis nos seus dízimos, fiéis nas suas ofertas, fiéis nos seus votos. Senhor, eu te agradeço. Muito obrigada, Senhor.
Muito obrigada, Senhor, por essa fidelidade. Senhor, que a tua fidelidade os alcance, Senhor. Que o Senhor venha sobre eles, Senhor, sobremaneira. Que o Senhor venha abençoar as suas casas. Que o Senhor venha abençoar o seu trabalho. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, a sua família, Senhor. Prover tudo o que eles necessitam. Supra, Senhor, todas as suas necessidades. Mas eu sei que também, Senhor, a tua palavra diz: deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. E eu oro nesse momento, Senhor, que o Senhor não venha suprir somente as necessidades, mas que o Senhor venha também, Senhor, trazendo, Senhor, o desejo do coração dos teus filhos. O Senhor sabe o que eles desejam. O Senhor sabe o que eles querem. Talvez uma promoção. Talvez, Senhor, a sua casa própria. Talvez um carro. Talvez, Senhor, eu não sei, tantas coisas, Senhor. Mas, Pai, em nome de Jesus, nós te clamamos agora. Vem, Senhor, concretizar. Nós não vivemos segundo, Senhor, a economia desse mundo. Nós vivemos segundo a economia dos céus. E nos céus não há economia, glória a Deus. Nos céus há abundância. Nos céus há abundância, Senhor. E é em Ti que nós confiamos e pedimos nesse momento, Pai, que o Senhor supra e que o Senhor venha trazendo os mimos, os presentes na vida dos Teus filhos, Senhor. Tudo aquilo que eles têm colocado diante do Senhor, que o Senhor venha concretizar, que o Senhor venha realizar e que eles possam vir testemunhar daquilo que o Senhor fez na vida deles, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço e te agradeço que o Senhor dê uma semana abençoada aos Teus filhos, Senhor amado. Que no decorrer da semana, que eles sejam, Senhor amado, surpreendidos por Ti. Cobre a sua casa, cobre as suas vidas, livra de todo espírito de enfermidade, Senhor amado, e guarda, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo estejam sobre vocês, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, querido. Até quarta-feira.